eu ser nervosa ou ser alterada, eu achava que isso ia impor respeito. Então, eu sempre fui muito explosiva. Então, a maneira que eu tinha de me defender já era a agressividade. Eu tinha um mau comportamento na escola, pelo fato de ter o vínculo forte com algumas drogas ilícitas, eu não tinha um comportamento muito bem em casa. A questão da violência é muito forte e a gente acredita que um dia isso tudo vai acabar. Na época da escola, sempre sofri bullying, sei lá, não sei se é por modelo padrão de beleza ou por não se encaixar em diversos aspectos sociais que eles costumam padronizar. A procura de status, e eu estava precisando de algo para me defender dessas ofensas que eu encontrava na rua. Eu não fazia nada, né? Eu fui expulsa da escola. Depois de 2 anos e pouco, eu fiquei parada sem estudar. Aí eu conheci o Luta pela Paz. Através do esporte, a gente mantém o aluno aqui, a gente foca no desenvolvimento pessoal de cada um deles, dentro do esporte e eles como pessoa, como cidadão também. Eu voltava para a escola e me protegia, ou então ficava fora da escola e ficava à mercê das violências da rua. E quando eu cheguei aqui no projeto foi que eu retomei essa caminhada no mundo acadêmico. Luta pela Paz para mim significa como uma segunda casa para mim, que me acolheu, me deu a mão quando eu mais precisei e hoje me ajuda muito. Eu acho que a gente deveria estar promovendo a paz todos os dias. Você sentir a diferença de você estar em paz, de você não ter que precisar acordar todos os dias pensando naquilo de como fazer mal a alguém, ou então uma maneira, já achando que alguém vai te fazer mal. Para a gente foi um grande presente. O espírito olímpico, né, que traz a questão da união, da força, né, que o esporte pode sim mudar a realidade de um aluno, principalmente aqui dentro da Maré, de uma comunidade. Isso também gera uma esperança também no jovem que ele é de comunidade. Eu também espero que isso deixe um legado positivo tanto na cultura do esporte, né, que são uma arte maravilhosa que a gente tem, que possa salvar muitas pessoas e que eu acredito que merece um pouco mais de incentivo. É uma forma de inspirar, sei lá, as pessoas verem que vale a pena o esforço. Eu vejo como uma vitória muito grande para o Rio de Janeiro, para o Brasil em si. Hoje eu me vejo uma pessoa melhor e isso tudo eu devo à Luta pela Paz. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais este Rotary Talks, que no mês em que Rotary Internacional assinala a paz e a prevenção de conflitos. Na pessoa do nosso governador Sérgio Almeida, saúdo todos os companheiros rotários e os restantes convidados também uma saudação muito especial nesta noite, que vamos realmente falar de campeões pela paz. E este vídeo alusivo ao último Jogos Olímpicos, já estamos com saudades, realmente mostra a importância do desporto a favor da paz. Mas antes de darmos continuidade à nossa sessão, porque um campeão já não está mais conosco nesta vida terrena, eu peço-vos uns segundos de reflexão por este atleta que nos deixou, o Alfredo Quintana.
esteja de onde estiver, provavelmente ele cumpriu a sua missão terrena e é um exemplo como realmente a dedicação a uma causa, neste caso o desporto, influencia toda a admiração, não só dos seus colegas, mas de todos nós em geral. Partiu um campeão, partiu um atleta, mas deixou um exemplo. E hoje, à hora de manhã, eu ouvi ao seu treinador, comovido, dizer que o que mais o sensibilizava e que ia sentir saudades era o abraço que ele realmente dava aos amigos, aos colegas. E é nesse sentido de abraço fraterno que nós agradecemos também os parceiros destes encontros mensais Rotter Talks. Agradecemos também a todos aqueles que vão hoje intervir, tornando realmente este serão diferente e que certamente serão também, vão nos abrir oportunidades para pensarmos quanto é gratificante, no fundo, cada um ser campeão da sua própria vida. E sem mais demoras, eu vou passar a palavra à companheira Cláudia Oliveira, responsável da imagem do distrito, que nos vai dar um apontamento sobre o perfil dos nossos convidados especiais desta noite. Muito boa noite. Boa noite a todos. Antes de mais, quero agradecer ao nosso governador Sérgio Almeida pela honra de poder fazer a breve apresentação dos nossos convidados. E saliento aqui que esta apresentação será de facto uma breve apresentação, porque muito há a dizer sobre os campeões que esta noite teremos connosco. Vou começar, obviamente, como não podia deixar de ser, pela senhora Fernanda Ribeiro. É das maiores referências portuguesas no atletismo, nomeadamente nas disciplinas de fundo e meio fundo. Sagrou-se em 1996 campeã olímpica dos 1000 metros em Atlanta, tornando-se na terceira atleta nacional a conseguir o ouro olímpico, depois de Carlos Lopes e Rosa Mota. É a atleta portuguesa mais medalhada de sempre, com um rol de conquistas, onde constam a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, e os títulos de campeã do mundo, campeã da Europa e bicampeã europeia de pista coberta. Esta é uma das campeãs que teremos connosco esta noite. O próximo campeão a apresentar é Miguel Oliveira. Miguel Oliveira tem dado cartas no mundo das provas motorizadas, com conquistas elogiadas até pelos adversários, prova do fair play e camaradagem do meio desportivo. Ganhou experiência em Moto3. Em 2014, assinou com a Red Bull KTM Ajo, chegando ao título de vice-campeão em 2015 e no ano seguinte estreou-se na competição de Moto2. Em 2018, foi eleito desportista do ano na categoria de atleta masculino pela Confederação do Desporto de Portugal, sendo ainda nomeado embaixador global da integridade e transparência no desporto pelo SIGA, Sport Integrity Global Alliance. O piloto venceu em 3 de junho de 2018 o Grande Prémio de Itália em Moto2, sexta prova do Campeonato do Mundo de Motociclismo de Velocidade. Em 2020, Miguel Oliveira alcançou a sua primeira vitória na classe rainha do MotoGP aos comandos da sua KTM RC16 pela equipa Tech 3, em Portimão. Estou certa que todos nos lembraremos ainda desta conquista. Há ainda mais um campeão a apresentar, é Fernando Pimenta. Canoísta português, foi vencedor da medalha de prata no evento K2 1000 metros nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, juntamente com Emanuel Silva. A 27 de maio de 2015, foi feito grande oficial da Ordem do Infante Dom Henrique. A 10 de julho de 2016, foi feito comendador da Ordem de Mérito. A 27 de agosto de 2017, sagra-se campeão do mundo em K1 5000 metros na Chequia, depois de, no dia anterior,
já ter conquistado a medalha de prata de K1 1000 metros. Em consequência, nesse mesmo dia, foi elevado a grande oficial da Ordem de Mérito, distinção que lhe foi entregue em cerimónia realizada a 6 de março de 2018. A 27 de setembro de 2020, durante a Taça do Mundo de Szeged, na Hungria, Fernando Pimenta conseguiu a sua 100ª medalha em competições internacionais. Os seus feitos levaram o município de Ponte de Lima a anunciar recentemente a intenção de criar um Museu Português de Canoagem, onde o atleta Fernando Pimenta terá um espaço próprio, sendo que já tem, na localidade, um centro náutico com o seu nome. Fernando Pimenta é ainda embaixador do projeto Believe in Sport, do Comitê Olímpico Internacional, iniciativa que visa consciencializar os atletas para os riscos da manipulação de resultados. Senhoras e senhores, caros companheiros, estão apresentados os nossos convidados. Meu querido governador, agora a honra é sua de conduzir esta conversa de campeões. Muito boa noite, queridos companheiros, boa noite a todos os convidados. Obrigado, companheira Cláudia Oliveira e companheiro Manuel Cepeda. Hoje é realmente um Rotary Talks especial. Aliás, como todos, têm sido bastante especiais. Este em particular, porque temos 3 campeões, não só dentro d'água, em pista, no estádio, mas também na vida. Como foi aqui dito já pelo companheiro Manuel Cepeda, o grande exemplo que o desporto pode dar pela paz é efetivamente algo que nos acompanha. Desde os tempos em que Jesse Owens ganhou várias medalhas nos Jogos Olímpicos organizados em Berlim em 1936, na altura sob a batuta de Adolf Hitler, que se provou que os Jogos Olímpicos e o desporto podiam ser também um portal de uma mensagem para o mundo. Hoje, mais do que nunca, nestas alturas, enfim, difíceis, neste tempo de confinamento, bem sentimos a falta que nos faz o desporto. Mas este desporto que hoje vamos aqui falar é, sobretudo, um desporto de pessoas, de homens e de mulheres que colocaram a sua vida, no fundo, ao serviço, não só das modalidades que abraçaram, mas também do nosso país. São um motivo de orgulho muito grande. São um exemplo para os mais jovens. São também orgulho nas suas terras. Nós vamos começar por um grande campeão, como foi dito aqui, o maior canoista português de todos os tempos, alguém que tem, enfim, uma atividade, diria, imparável, que ainda tem muitos sonhos por realizar e que nos irá contar, com certeza, enfim, aquilo que é possível neste bocadinho que consegue estar connosco. Antes de introduzir o nosso querido convidado, Fernando Pimenta, eu vou passar um pequenino vídeo onde podemos assistir a uma das suas grandes vitórias, entre muitas. Confesso que não é fácil, porque ele tem mais, como disse a companheira Cláudia, mais de 100 medalhas internacionais. E não podia deixar aqui também de fazer um agradecimento ao Rotary Club de Ponte de Lima, na pessoa da sua presidente, a companheira Cristina Cunha, e na pessoa do companheiro Nuno Malheiro, que fizeram aqui a ponte e que ajudaram a que hoje nós tivéssemos cá este grande campeão que é o Fernando Pimenta. Assim, antes de passar a esta conversa com o Fernando, eu vou partilhar convosco um pequenino vídeo daquilo que é, no fundo, a emoção de assistir a uma prova destas, ainda que à distância e pela via digital, mas que mesmo passados aqui alguns meses continua a deixar-nos, enfim, bastante emocionados. The gap just down, sub 2 seconds. Does the Hungarian Kopash have something left in the tank? Certainly getting excited as the noise levels rise, but for the moment Pimenta looking solid. It does look like Varga has the edge still on Kopash, but he's really picking up the pace, Kopash. Has he left it too late though? Well, he's picking up on Pimenta, but it's just too late. And the 2-second gap in the end was enough for Pimenta to
hold off a disappointed looking Kubash. The Hungarian. Bom, como disse ali alguém, Fernando Pimenta did it again. Boa noite, Fernando Pimenta. Sei que já está aqui connosco, algures no Zoom. Sim, boa noite. Olá, viva. Eu há pouco estava a tentar responder, só que não conseguia ativar o som e pronto. E agora estava à espera que o anfitrião me deixasse falar, só para dizer boa noite. Obrigado antes de mais pelo convite. Eu que também já fui, de certa forma, homenageado também pelo Rotary Club de Ponte Lima. Já recebi um galardão, já vai há algum tempo, mas recordo perfeitamente, ou seja, já não é de agora que ouço falar do Rotary Club e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Fernando, nós é que agradecemos a tua presença. Aliás, eu sei, por aquilo que é também o teu treino, a tua atividade, e aqui um bocadinho podes partilhar connosco um pouco daquilo que possas, enfim, nos possas dizer, que tens uma agenda muito apertada. E nós agradecemos-te imenso este esforço, estás aqui, e queria-te dizer que para nós é uma grande honra receber-te, não só pelo atleta que és, mas também pelo ser humano que representas, porque nós temos aqui uns grandes informadores em Ponte Lima que são muito orgulhosos de ti. E, portanto, toda a gente gosta do Fernando Pimenta, mas não são só as pessoas de Ponte Lima. Somos todos nós que estamos aqui hoje e dos portugueses que te estão muito gratos. Mas, Fernando, a história ainda está no início, não é? Porque tu ainda és muito jovem. Sim, ainda sou muito jovem. Depende, já são 31 anos. Já são, desde 2005 que estou na Seleção Nacional de Canoagem. Ou seja, já vão uns aninhos. E na modalidade desde 2001, vai fazer este ano 20 anos. Ou seja, já são alguns anos assim na luta, como se costuma dizer. Fernando, já agora uma questão. O que é que te levou à canoagem? Assim, antes de mais, eu comecei a minha carreira ou a ter contacto com o desporto aos 4 anos na natação, por prescrição médica para ajudar em termos de desenvolvimento físico. A natação, que é uma modalidade muito completa, e aí estive na natação durante 8, 9 anos, até 2001. Em 2001 ainda conciliei a canoagem e a natação, depois 2002 foi mesmo abdicar da natação e focar-me só na canoagem. A canoagem apareceu de uma forma como aparece para muitos jovens, nas férias escolares do verão, ou seja, aqueles 2 meses de férias eu aproveitava sempre para estar em campos não é de treino, mas de atividade física e não só, onde fazíamos várias atividades, e nesse ano esse grupo em que eu normalmente estava inserido acabou por não abrir, não foi avante. E pronto, e surgiu a possibilidade de eu ocupar as minhas férias escolares com a canoagem, de experimentar uma modalidade nova. Eu, sinceramente, já tinha visto no ano de 2000 alguns colegas a praticarem durante o verão e fiquei curioso, claro, com algum receio, se virar do caiaque, o que é que me acontece, será que fico preso? Apesar de já ter muitos anos de natação, tinha sempre esse receio, era um miúdo com 10 anos. O que é certo é que, pronto, as coisas foram encaminhando. O primeiro ano foi muito complicado porque não tinha coordenação, não tinha equilíbrio, não tinha destreza física. Passava, digamos, eu apesar de não praticar a natação, continuava a fazer natação no rio porque não aguentava em cima do caiaque. Portanto, desculpa esta questão tão básica, digamos assim, mas tem que saber nadar bem para se andar nesta vida, não é? Não. Todos os atletas sabem nadar bem. Não, porque é assim, nós na canoagem inicialmente, e aliás, mesmo depois de já saberem manobrar bem o caiaque e de se equilibrarem, os mais novos estão sempre com colete de salvação, ou seja, é impossível, digamos, morrerem afogados, mesmo que não saibam nadar,
O colete ajuda sempre e, além disso, têm sempre treinadores e monitores a acompanhá-los, a acompanharem em todos os seus treinos, as suas saídas. Além do mais, como a canoagem nós normalmente, fora raras exceções como eu, que treino bastantes vezes sozinho, a maioria dos mais novos treina sempre em grupos, e claro, aí acho que a canoagem tem um poder diferente de outras modalidades, porque existe mesmo esse compromisso de entreajuda, porque ninguém quer ver um colega dentro da água, no rio, durante o inverno, e há ali um compromisso de entreajuda, de muitas das vezes quase se construir uma jangada no meio do rio para colocar o atleta dentro do seu caiaque, para não desanimar, porque isso, claro, que são momentos frustrantes quando se cai muitas vezes à água. Eu passei por esse processo e é sempre bom termos uns companheiros que nos motivam, que puxam por nós, além de mais o compromisso de quando praticamos tripulações, de termos todos o mesmo objetivo, de queremos o melhor para o nosso barco. Nesta atividade, neste desporto, nesta modalidade, sabemos que há muitos desafios que vocês enfrentam no dia-a-dia, nomeadamente o treino, enfim, esta capacidade de serem bastante equilibrados em tudo o que fazem. Pode-nos falar um bocadinho, enfim, como é que é a vida de um atleta como tu, desde que acorda, a que horas acorda, o que é que faz? Eu sei que tu te deitas muito cedo. Exato. É assim, a minha vida neste momento cinge-se à canoagem. Eu fui pai, vai fazer 3 meses, mas a minha vida, agora, antes de colocar a câmara online, estava a falar com a minha namorada, que estava com a minha filha, que hoje ainda não a conseguia ter, ainda não a tinha visto, e estava aqui a tentar passar um bocadinho, para ela também começar a ambientar-se ao pai, apesar de estar longe, para pelo menos ouvir a voz. E a minha vida, basicamente, neste momento, até os Jogos Olímpicos, vai se cingir a isso, a treino, a descanso, a alimentação, a performance desportiva, e procurar, claro, não só crescer em termos físicos, mas também em termos psicológicos e emocionais. Claro que aqui a componente familiar é das mais importantes que nós podemos ter na nossa vida. Acho que cada um de vocês, quando está a entrar num projeto ou está num projeto, se não tiver o apoio familiar, esse projeto, mais dia menos dia, vai por água abaixo, ou então um de vós vai por água abaixo, porque é impossível as pessoas suportarem, é preciso termos compaixão, empatia, e é isso que ainda ontem estava a falar com uma psicóloga de desporto, e ela disse, pronto, estive a falar um pouco da minha relação, e ela disse, olha, encontraste a pessoa perfeita, porque se passas tão tempo fora, e mesmo assim está todos os dias a apoiar-te e a incentivar-te, sem te cobrar nada, é a pessoa certa. Isto porquê? Porque também já é uma relação de há muitos anos, desde o momento em que praticamente eu comecei a entrar na seleção nacional, e é o que eu costumo dizer, a minha namorada também se foi adaptando e foi crescendo, consoante eu ia também crescendo na minha carreira desportiva e não só. E depois, falando do meu dia-a-dia, normalmente treino todos os dias da semana, incluindo o domingo, é por isso que hoje também não me posso deitar muito tarde, porque amanhã, apesar de ser um treino mais tranquilo e de recuperação, também depende da altura da época, porque mais próximo das competições, se eu tiver uma competição muito importante a um domingo, eu tenho que habituar o meu corpo ao domingo a ter uma atividade de alta intensidade para, quando chegar à competição, ele saber aquilo que tem a fazer. Treino todos os dias da semana, exceto a tarde de quarta-feira e o domingo à tarde, que é quando eu tiro um momento para mim, para organizar as minhas coisas, se possível, se estiver em casa, para estar com a família. Era quando estava com os amigos, quando estava em Ponte Lima, nesta fase é impossível,
infelizmente, porque é uma das coisas que eu mais gosto, que ainda ontem me perguntaram o que é que eu sinto falta, e uma das coisas que eu sinto falta é de estar com as pessoas, de poder sentar-me numa esplanada, num banco, na rua e poder basta cruzar-me com as pessoas e trocar 2 dedos de conversa, e é uma das coisas que sinceramente sinto falta com este tema todo do Covid. O resto dos dias são dias em que faço 2 a 4 treinos por dia. Normalmente acordo, depende um pouco, posso começar por acordar às 7 da manhã ou às 8, depende um pouco do treino que vou ter e da hora do treino, mas normalmente às 9h15 estou a começar o primeiro treino, depois por volta das 11h30 estou a começar o segundo treino da manhã. Amanhã treino, faço sempre dois treinos, almoço, faço uma cesta sempre que posso, e sem dúvida que quem puder fazer isso, que aproveite, porque sem dúvida que dá um boostzinho, aqueles 20, 30 minutos só na sombra, na escuridão do candeeiro, dá sempre um boostzinho para o resto do dia. E depois à tarde é lanchar e voltar ao treino por volta das 4, 4h30, até, dependendo um pouco da hora, até às 7, 7h30, às vezes 8, às vezes pode esticar mais um bocadinho, e depois é jantar e dormir. Basicamente é isto durante 11 meses do ano. Fernando, eu estava-te a ouvir e já estava até a ficar cansado só de ver essa atividade. Já agora, em jeito de brincadeira, Fernando, nós estamos aqui a falar da paz e prevenção de conflitos. Não quiseste aqui dar nenhuma mensagem às namoradas e às esposas do género, deixem-nos em paz. Não é nada disso, pois não? Não. Acho que... Não, é quando dizias que a compreensão da tua cara metade é uma brincadeira, enfim. Sim, eu entendi, estava aqui... Acho que uma pessoa, é aquilo que eu digo aos mais novos, e não só, neste caso, mas muitos chamam muitas vezes para ir às escolas, e é aquilo que eu lhes digo, vocês têm um objetivo, um sonho, e vocês vão trabalhar para ele, e vai haver uma fase em que as coisas parece que estão a encaminhar-se muito, muito bem, muito fácil, as coisas até estão a ser fáceis, mas vão aparecer obstáculos, vão aparecer desafios, e depois há várias formas de ultrapassar esses obstáculos, e já numa parte mais motivacional é aquilo que eu digo, eu só tenho 2 formas de ultrapassar obstáculos. Uma é contornar, se tivermos tempo e paciência, a outra é passarmos por cima se tivermos muita força, porque assim quem colocou esse obstáculo à nossa frente não mete outra vez seguramente, ou quando for para colocar uma segunda vez um obstáculo à nossa frente, vai pensar 2 vezes, porque vai saber que somos pessoas de força e mentalmente muito fortes, e que queremos, por tudo, trabalhar para o nosso sonho, para o nosso objetivo. E isto aplica-se, como é óbvio, a quem tem empresas, a quem tem um trabalho e quem quer, dentro da própria empresa, progredir, porque nós sabemos que há sempre o colega invejoso, que nunca vai tentar melhorar, nunca vai tentar ser melhor por ele próprio, ou que vai tentar denegrir ou tentar queimar os colegas, mas isso em termos de felicidade não lhe vai trazer nada, porque eu no desporto estou muito habituado a isso, estou habituado a que haja sempre opiniões e críticos, e como é óbvio, quem são sempre bem-vindos os críticos, críticas construtivas melhor ainda, as destrutivas claro que passam um bocado ao lado, mas temos que ficar satisfeitos quando conseguimos um excelente resultado, não podemos esquecer essas pessoas que estão a sofrer com o nosso sucesso. E eu felizmente tenho, se calhar, não são tantas as pessoas que não gostam assim de mim, mas de vez em quando aparecem algumas, e temos que saber, assim como a família, encontrar um núcleo duro, a nossa bolha, e as pessoas que têm energia positiva para nos acompanhar, porque se as pessoas não tiverem ritmo para nos acompanhar, não estão a fazer nada, porque vão nos atrapalhar e vão colocar-nos sempre em traves e a dizer que tu não vais conseguir,
e é impossível, e é difícil, e outros já tentaram e não conseguiram, e vais ser tu que vais conseguir. Ou seja, pessoas negativas à nossa volta não fazem nada. Não trazem nada de bom, não é? Exatamente. Fernando, aqui tu estás no meio de pessoas positivas. Os rotários são aqueles que procuram soluções para os problemas e, portanto, é por isso também que estamos muito orgulhosos de poder ter cá. Em relação àquilo que é a prática desportiva pelos mais jovens, pelas crianças, em que medida, na tua opinião, é que achas que pode ajudar a prevenir os conflitos, enfim, nas comunidades e no seu dia-a-dia? A prática do desporto nestas crianças e nestes jovens. Nós sabemos que tu tens ido às escolas e que tens também trazido essa mensagem, não é? É verdade. É assim, eu sou atleta do Benfica e por coisas eu não consigo agradar a toda a gente. Há pessoas que dizem devias ser do Porto, devias ser do Sporting, devias ser do Boa Vista, devias ser... não consigo agradar a toda a gente. Vi e partilhei com uma mensagem agora quando o Benfica jogou com a camisola, todos os jogadores do Benfica a jogarem com a camisola a dizer Quintana, apesar de ser um eterno rival, o Porto, o desporto nestes momentos demonstra a força que tem, ou uma pequena parte da força que tem. Através do desporto nós conseguimos o que é, dentro de uma própria equipa, ter gente de regiões diferentes, de pessoas de etnias diferentes, até de géneros diferentes nós conseguimos ter em muitas das equipas, e todas a trabalhar pelo mesmo objetivo, de serem os melhores. E o desporto tem essa vertente, tem um poder que nós, infelizmente, eu que pratico desporto e que tenho amigos de várias modalidades de muitos países, acho que não, até ao final da minha vida, não vou descobrir o poder todo que o desporto tem. Nota-se muito isso nos Jogos Olímpicos, por exemplo, quando se está na aldeia olímpica, porque respira-se desporto, respira-se liberdade, amor, é mesmo isso, sentir o respeito pelo outro, e é aquilo que eu normalmente também digo aos mais novos, que apesar, eu já ganhei algumas medalhas, alguns títulos, e para mim, um atleta que esteja a iniciar, eu vou respeitá-lo tanto como alguém que já está na modalidade há muito tempo, porque é alguém que está lá a lutar, que vai querer dar luta com as suas dificuldades, mas que está lá na linha de partida, e não é para toda a gente que se atreve a estar numa linha de partida. Eu lembro em 2011, quando comecei a fazer o K1, quando cheguei a uma das taças do mundo, entrei na final, sem ninguém contar, e lá estava eu, nas pistas do meio, quando vou para alinhar, olho para um lado e só pensava assim, estou no meio dos tubarões, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu não digo que estava a tremer, porque nunca fui muito de tremer em competição, mas pensei mesmo assim, bem, estou aqui mesmo ladeado dos melhores atletas do mundo, e acho que hoje em dia é o inverso, já começo a ser um dos atletas mais antigos na modalidade, nas competições mesmo internacionais, e vejo, claro, o entusiasmo dos mais novos, às vezes até só com um pescar do olho, ou levantar a mão, ou fazer um fixe, eles ficam super contentes, e às vezes até ficam assim a olhar, pensar se estou a falar ou a cumprimentar outro atleta, e claro que isso são sempre momentos que ficam sempre gravados na nossa cabeça. O desporto tem muita força mesmo. As pessoas, acho que as pessoas se experimentarem, nós vemos em eventos desportivos, sempre que é por uma causa, as pessoas, eu não digo que se matam, mas juntam-se muito e apoiam-se muito para que esse evento, assim como vocês, uma altura em Ponte de Lima fizeram um evento com Pedro Vieira, que é um mental coach, e que era para fazerem a angariação de dinheiro para uma escola
Em Angola, talvez. Eu não sei, eu estou a ver que gente estava na cabeça, mas eu sei que era algo disso, e eram 10 euros a entrada, e eu fui a essa palestra porque interessava-me e porque também queria ajudar, e nesse dia eu estava em Ponte Lima, e quando entrei dentro do pavilhão e vi aquela gente toda, e oi! E é porque nunca havia mais gente, e pronto, e lá está, quando existe esse ambiente das pessoas de entreajuda. Ainda hoje estava a ver o Nilton a partilhar um vídeo por causa de um casal de crianças da mesma família que está a passar por um cancro e que precisa de 1 milhão de euros para ir aos Estados Unidos fazer um tratamento, e ele a dizer que já estavam perto dos 300 mil euros em curto espaço de tempo. Ou seja, tal como o desporto, nós conseguimos ser também muito solidários e unidos quando é muito preciso. Fernando, do ponto de vista individual, e nós falámos aqui de prevenção de conflitos e da paz através do desporto, e do ponto de vista individual, em que medida é que a prática desportiva te ajuda no teu equilíbrio no dia-a-dia? É assim, em 2017, há pessoas que já viram essa história. Em 2017, um atleta do Egito, digamos, fugiu do seu país, porque lá são 3 anos em que são obrigados a dar de voluntário na tropa, e ele tinha o sonho, e tem o sonho de continuar a ser atleta. Ele, em 2016, foi aos Jogos Olímpicos, e ele quer por tudo, ir outra vez a Tóquio. E ele, com esse sonho, alguém lhe disse que o melhor sítio para estar e para treinar era em Ponte Lima. E em 2017, quando chega a Ponte Lima, depois do campeonato do mundo, depois de ter sido vice e campeão do mundo, tinha um Egito que eu não conhecia de lado nenhum. Tinha-o visto numa outra competição, mas ele nem sequer da minha distância era, ou seja, eu não o conhecia. Lá começámos a preparar as coisas para que ele conseguisse ficar legal cá em Portugal. Ele, até à altura, não estava legal, mas o visto estava para terminar, e foram momentos, digamos, posso dizer, dramáticos, porque eu normalmente não falta treinos, e houve ali uma fase em que eu faltava aos treinos para eu conseguir ajudar a ter a papelada toda, e eu, a minha família, o próprio clube, tivemos a trabalhar, e outras pessoas que acho que não vale a pena mencionar, a tentar ajudá-lo para que ele não fosse repatriado. Ele nesta fase está a treinar aqui comigo, estamos em Avis, e há pouco, para falar dessa parte da paz de espírito e como é que o desporto ajuda, nós estávamos ali no meio da barragem, e só estávamos nós dois. O meu treinador tinha ido com outros 2 atletas a acompanhar, e parámos a olhar um para o outro e disse assim: Karen, respira este silêncio. E ele só via os pássaros, as ovelhas, mais nada. E depois era o espelho d'água, e ele disse: isto é uma das coisas pelas quais eu quero ficar em Portugal. Porque é o que ele diz, no Cairo, de onde ele é impossível ter um segundo ou uma milésima de segundo de silêncio em que possa respirar esta tranquilidade. E lá está. Hoje fui com ele, mas há fases e treinos em que eu consigo estar sozinho e fazer quase uma introspeção no meio da natureza, em locais em que só eu é que tenho acesso, e isso sem dúvida que nos ajuda a refletir, a crescer, porque no desporto também passamos por dificuldades, passamos por momentos menos bons, há dias que não conseguimos atingir os objetivos, há dias que não conseguimos vencer porque o adversário foi o melhor, e temos que, nessa fase, temos que dar o valor ao nosso adversário. Mas também há fases como no Rio de Janeiro, em que eu apanhei as famosas algas que me tiraram da luta pelo pódio,
e terminar essa final olímpica a pensar que estava a viver um pesadelo, não queria acreditar e só acordei mesmo quando saí do barco e o meu treinador e mais alguns colegas me perguntaram o que é que se tinha passado, porque viram que alguma coisa tinha acontecido. E pronto, e aí é que nós damos valor ao tempo que estamos em casa, e eu agora muito mais, porque sempre que estou em casa é o que eu digo. Ainda na semana passada tive 4 dias em casa, estava-me a convidar para ir a programas de televisão e disse: durante a semana que estou em casa não vou a lado nenhum, vou ao treino e venho para casa porque quero estar com a família e com a minha filha. Antes se calhar não havia aquela flexibilidade, agora não há flexibilidade quase nenhuma, só mesmo numa coisa muito extrema. Ou seja, nós com o desporto conseguimos absorver muita coisa mesmo. Uma das coisas que também digo aos mais novos é as medalhas são importantes, os resultados são muito importantes, o currículo, mas há uma coisa que vai ficar para sempre, é as pessoas com quem nós nos cruzamos, as amizades que nós travamos. Eu há coisa de 15 dias estava em Sevilha e estava a treinar sozinho, estava a fazer um treino de recuperação e há um senhor já com alguma idade que se atravessa à minha frente, eu tirei a música e ele só dizia assim: em Tóquio, espero que tenhas toda a sorte do mundo, eu admito. Ele disse isto para aí 6 ou 7 vezes, dizer que eu merecia toda a sorte e porque eu era um grande símbolo do desporto para ele, e uma pessoa começa acabei o treino e comecei a pensar assim: como é que isto é possível? Depois até desabafei com uns colegas meus e eles disseram: pá, porque provavelmente já fizeste alguma ação que ele ficou agarrado a ela. E por acaso tinha feito. No fim de semana anterior tinha feito um treino com o grupo de veteranos lá de Sevilha, que são muitos, e eles quando me viram a treinar com eles, a conversar com eles, ficavam, choveram muitas mensagens nas redes sociais a dizer que gostaram muito, e acho que isso é uma das coisas importantes no desporto, é nós podemos ter essa união, apesar de ser países diferentes, de criar essa empatia, de trocar partilha de experiência, e acho que isso é sempre muito mais enriquecedor. Fernando, nós, na realidade, acho que ficaríamos aqui toda a noite a ouvir-te com a tua forma, não só técnica, digamos, de partilhar as questões, mas sobretudo muito humana, né? E já percebemos que tu gostas não só de estar dentro da água e de fazeres aquilo em que és bom, mas também de motivar as outras pessoas. Nós vamos ter a seguir o Miguel Oliveira, que já cá está connosco, e agora fazer-te aqui uma pergunta: se tu sabes andar de moto? De moto, só se for de Vespa. De Vespa? De gás, sem meter gás no ombro. Agora, se for de tipo scooter, ainda vai. Agora, de moto assim de alta cilindrada, não. Não te meterias numa pista, não é? A minha irmã, por acaso, tem assim, uma maquinazinha jeitosa, mas eu não me meto em cima porque eu sei o risco que posso correr, e se eu partir um braço, o braço a mim vai-me dar muito jeito, intacto e sem nenhuma mazela. Por isso, exatamente, aventuras só no pós-carreira, aí se calhar posso me aventurar mais um bocadinho, isto se a minha filha me deixar. Muito bem, esse é um grande propósito que tens também na tua vida, e por ela eu sei que também vais ganhar aqui uma força extra. E agora a última pergunta, Fernando: próximos desafios, ou seja, o que é que tu esperas alcançar muito em breve? É assim, eu quero, uma pessoa às vezes também tem que saber distinguir isto, entre eu gostava e eu quero. Exatamente. Eu gostava é uma coisa muito subjetiva. É muito vago, não é? É muito vago. Outra coisa eu quero e eu posso. É lutar por uma medalha nos Jogos. Esse é sem dúvida o objetivo. Há uma espinha que ficou aqui atravessada, entretanto já a mandei remover, mas tenho o objetivo desta época, e por isso, e pelo tempo que eu passo longe da família, longe
dos meus amigos e sem o contacto social, é porque eu quero o objetivo a chegar e atingir esse objetivo. Depois temos também uma Taça do Mundo, entretanto, um Campeonato da Europa. São competições que eu podia dizer que vou lá só para ganhar ritmo competitivo, mas também não vou lá para fazer de boneco, como eu costumo dizer. Vou lá para lutar por títulos, por medalhas, e esse é o objetivo. É por isso que as pessoas, algumas pessoas e clubes e instituições me apoiam, por isso mesmo, querem resultados. Os próprios portugueses assim o merecem, depois de passarmos por aquilo que estamos a passar, e é por isso que trabalho todos os dias, trazer alegrias para todos vós, e é basicamente isso. Fernando, e muito obrigado, porque hoje deste-nos uma grande alegria com a tua presença. Obrigado. Nós, vamos dizer aqui em primeira mão, nós sabemos que tu vais ser campeão, não vais tentar, nem vais... Vou trabalhar por isso. Vais ser campeão, porque eu sei que tu dás muita importância à forma física e que todos os músculos são importantes, mas aquilo que ficou hoje aqui bem patente, bem presente em nós, é que além do cérebro tens um coração enorme. E por isso mereces tudo de bom. A vida premiou-te com uma filha, que é a melhor coisa que nos pode acontecer, é termos essa energia extra para lutar. Sabes como o título dos títulos, ser pai ou ser mãe. É o título dos títulos. O Schumacher, quando foi pai, na altura perdeu um bocadinho por volta, mas depois recuperou mais tarde. Mas eu acho que no teu caso não vais chegar a perder nada, vais ganhar ainda mais força e dedicação. Quem ganhou muito fomos nós, com a tua presença. Eu sei que tu queres e precisas de descansar, por isso peço uma salva de palmas para o Fernando Pimenta, um grande campeão, mas sobretudo um grande ser humano. Obrigado. Muito obrigado, Fernando, por ter estado connosco e até breve. Muita força, muita sorte, felicidades para a tua família. Obrigado por estares connosco. Obrigadíssimo. Obrigado a todos. Muito obrigado. Bom, e é assim, os campeões são também campeões fora d'água, neste caso, com o Fernando Pimenta, um ser humano excepcional. E como estamos a falar de seres humanos excepcionais, nós não podíamos estar ao mais alto nível, ou melhor, deixar de estar ao mais alto nível, e nesta continuidade que temos hoje aqui de campeões, vamos já introduzir o Miguel Oliveira. Mas antes de passarmos ao Miguel Oliveira, eu tenho aqui um pequenino vídeo também sobre as várias vitórias que ele conquistou, neste caso uma em particular. Sem antes de avançar, gostaria de deixar aqui uma palavra especial à companheira Terezinha Fraga, que também facilitou aqui esta ponte e que sei que está aí a torcer. Ela própria, diria eu, ia perguntar aqui, brincar com ela se ela anda de moto ou não, mas neste caso não vou arriscar fazê-lo, mas o nosso companheiro, neste caso e convidado, o nosso querido convidado, Miguel Oliveira, que já está connosco, e que antes de passar, enfim, a intervenção com ele, eu gostava que nós pudéssemos centrar aqui uns breves minutos numa vitória que foi fantástica e que sempre que vejo este vídeo me arrepia bastante, independentemente de nós gostarmos ou não da modalidade. Eu, em especial, adoro o desporto motorizado, mas qualquer português se sente muito orgulhoso daquilo que vamos ver agora, e que é, efetivamente, uma vitória que a todos nos orgulha. Can Miller hold on? Oliveira, he's trying to find a way through on Pol Espargaro as well. It's a last lap thriller from Thriller Miller. Can he hang on here in the Red Bull Ring? Can he keep the Cathy Scorner run going? Here comes Pol Espargaro over the crest, down and into break, he's over turn 9. Espargaro's got the inside line. Can he keep it? He's up the inside. Oh my goodness, he's nowhere. It's all on the line. Jack goes up the inside. The chipping's line is out. Oliveira's got it. Oliveira's going to win. It's going to be done. Oliveira wins it. Unbelievable. What a finish. What a last lap to they can't believe it in Tech 3. Miguel Oliveira has won an unbelievable restarted Styrian Grand Prix. How much more drama do you want on the final lap? They can't believe it. It's the first ever victory for the Tech 3 team in MotoGP. They tried it for 20 years at Yamaha. Miguel Oliveira is the man. Unbridled joy in KTM. Pol Espargaro and Jack Miller led on that final lap. Look at those scenes in Tech 3. Can you believe it? Wow. Portugal's... Miguel Oliveira, muito boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Olá, Miguel, viva, como estás?
Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, Muito prazer em bem-vindo. falar consigo, Sr. Governador, e com toda a gente aí desse lado. Oh, mora viva, mas não me chames Sr. Governador, pá. Pode ser Sérgio. Sérgio está bom. Ok. E podemos tratar-nos por tu. Está bem, pode ser. É que assim eu fico mais novo. Ah, ok. Oh, Miguel, eu quando vejo este vídeo fico com um misto de muita felicidade e às vezes um bocadinho zangado contigo. Porque agora já não, mas eu já chorei a ver isto, pá. Estava à beira de pessoas, então é uma... Ouvir, para mais, Oliveira em inglês, enfim, é mais bonito Oliveira em português, mas ouvir o teu nome pelo mundo fora, numa vitória e num golpe de mestre que tu deste ali, foi uma coisa excepcional, pá. Que é que tu sentiste naquele momento em cima da moto? Já vais falar um bocadinho, porque nós estávamos na água com o Fernando, agora já estamos a mais de 300 km/h contigo. O que é que te passou pela cabeça quando cruzaste a meta? A gente viu-te ali, enfim, com aquela bastante efusivo. É um momento, emocionalmente, é uma transição muito rápida, porque segundos antes a concentração para executar aquela tarefa e aquela manobra é muita, e de um momento para o outro eu passo de uma descontração e uma euforia imensa, portanto é indescritível. Eu julgo que talvez quando se marca um golo de estádio cheio, com todas as pessoas a gritar, eu tinha todas aquelas pessoas de um estádio dentro de mim, e portanto obviamente pela corrida que foi muito emocionante, pela manobra, que foi uma manobra de última curva, e portanto tudo isso até para mim como piloto vai aumentando a ansiedade de chegar ao final. Portanto, uma coisa é certa, eu tinha a certeza absoluta que naquela corrida não ia ficar em terceiro, e portanto alguma coisa iria acontecer para que eu conseguisse executar ou tirar ali um coelho da cartola nas últimas voltas. E tudo resultou a meu favor, a verdade é essa. Tecnicamente, a vitória de Portimão foi muito melhor a nível de execução e técnica do que foi a da Áustria. Mas eu compreendo que para todos a de Portimão tenha sido uma seca, e a Áustria tenha sido muita emoção junta. Bem, eu acho que nós na verdade, todas as tuas vitórias e tudo o que tu conquistas, os portugueses, mais do que nunca, estão muito atentos, sobretudo tendo atenção que é um país pequeno, não é? E que nesta competição os recursos financeiros e os patrocínios, não é? E toda a máquina que está por trás também é importante. E, portanto, ter alguém como tu, que sobe a pulso com muito mérito, é no fundo a história dos portugueses, não é? Que dizem assim, epá, temos alguém que está no MotoGP, que é a categoria rainha, e que sabemos que a máquina conta muito, mas já te ia perguntar sobre isso, e que chegou lá, e portanto isto, tendo na sequência do que o Fernando Pimenta há bocadinho falava também, todo esse esforço, essa caminhada. Neste caso, Miguel, como é que o homem e máquina aqui podem fazer a diferença? Ou seja, a máquina é a máquina, portanto, se eu puser ali uma 125, nem posso ser muito bom que não chego lá, não é? Mas aquele nível, não é, em que anda tudo ali perto, a tua máquina está uns furos abaixo daquelas da primeira linha, ou não há assim muita diferença? A diferença que existe advém sempre de um equilíbrio que todos os construtores tentam encontrar em 20 circuitos diferentes durante uma temporada, pelos 4 cantos do mundo, em asfaltos com uma abrasão maior, outras menor, com mais ressaltos, menos ressaltos, mais desnível, menos desnível, circuitos com características diferentes que privilegiam mais o motor, outras que privilegiam mais a travagem, o chassi. Portanto,
eu teria de fazer uma época inteira com 20 circuitos diferentes para poder chegar a uma conclusão e dizer se a nossa moto está um furo abaixo ou não. O que eu sei é, e o que eu tenho bem claro, são os nossos pontos fortes da nossa moto. E são esses pontos fortes que eu e a equipa neste momento nos tentamos focar para poder criar uma situação que seja favorável nós utilizarmos esses pontos fortes, nomeadamente no nosso caso, que é um pouco mais a capacidade de travagem da moto, que é muito boa e que tem-nos permitido fazermos uma condução mais eficiente e dar-nos ali alguma vantagem face a batalhar em corrida, que é muito importante no MotoGP. Portanto, dado isto, eu acredito inteiramente no potencial da minha moto para este ano debater-me pelo título mundial. As capacidades do piloto acredito que também estão lá. Tenho trabalhado imenso nesta pré-época na minha condição física, tenho prestado atenção a muitos detalhes. Tenho também, com esta experiência de poder ter ganho dois grandes prémios, deu-me também uma perspectiva daquilo que eu posso fazer melhor nos fins de semana de corrida, de competição, e obviamente que tudo isso, quando se acrescentam pessoas capacitadas, como é o caso da equipa onde eu estou este ano, que é, digamos, a equipa principal, eu julgo que temos bons ingredientes para nos tornarmos líderes na categoria e que essa pergunta se direcione mais aos nossos adversários e menos a nós. É esse o objetivo. Muito bem, e acho que aqui o realçar não é as características fortes que tu tens na moto também, aproveitando isso, pode fazer toda a diferença. Em relação à questão humana aqui da pessoa, digamos, do piloto, em que medida esse equilíbrio interior pode fazer a diferença? Nós falávamos hoje aqui dos campeões pela paz, Miguel, portanto, a questão dos conflitos, não só para fora, mas também às vezes o conflito interior. O Fernando falava que o facto de ter uma família estável e que lhe permite treinar, que isso dá também muita tranquilidade. Então, em que medida é que esse equilíbrio interior do piloto pode fazer a diferença? Primeira questão. E a segunda, que encaixa aqui, quais são as tuas estratégias, o que é que podes partilhar connosco, que treino podes fazer ou que práticas para além da questão motorizada? Sérgio, o equilíbrio em qualquer desporto é sempre fundamental, o equilíbrio do atleta. Neste caso, eu julgo que nós estamos a falar de duas modalidades completamente diferentes, uma talvez 90 e tal % dependente da condição física do atleta, como é o caso da canoagem, mas nós somos atletas altamente cognitivos, ou seja, eu posso estar muito bem preparado fisicamente, mas se eu travar 3 décimas de segundo antes do que aquilo que eu devo fazer, vou perder tempo, ou vou falhar uma travagem, vou falhar uma trajetória e portanto, aquela volta não vai ser tão boa. Portanto, obviamente que não só o equilíbrio emocional é importante, como também julgo eu que o próprio caráter da pessoa e a mensagem que ela pode passar através da sua condução, da forma como aborda o desporto, transparece muito cá para fora. Eu sou uma pessoa calma na minha vida, no meu dia-a-dia, não sou uma pessoa demasiado eufórica, sou um tipo muito ponderado e eu julgo que isso também transparece na minha condução. Portanto, eu acho que aqui aquilo que nós somos enquanto pessoas, ao desempenhar a nossa função enquanto atletas no nosso desporto, na nossa modalidade, vai sempre transparecer cá para fora. Portanto, eu julgo que o Cristiano, por exemplo, há de ser um tipo que é super competitivo e que é super metódico, porque isso transparece para dentro do campo. Portanto, as minhas estratégias para o poder fazer envolve sobretudo a preparação. Eu julgo que nós, quando estamos e sabemos que estamos preparados
isso dá-nos uma tranquilidade e uma paz de espírito muito grande, que é fundamental. Sei que se fiz o trabalho todo e me preparei, à partida está tudo no meu controle para poder desempenhar, e obviamente que aqui a componente emocional é muito importante, termos a família do nosso lado, termos as pessoas certas para nos acompanharem na nossa vida, e isso eu tenho muita sorte em ter uma família espetacular. Tenho um pai que é meu manager e, portanto, está muito presente naquilo que é tudo o que está relacionado comigo, e portanto, eu nisso tenho muita sorte, e isso dá-me uma estabilidade incrível e que é fundamental. Portanto, eu acredito mesmo que quanto nós podemos chegar muito longe, nós podemos chegar rápido a algum sítio, sozinhos, mas bem acompanhados vamos mais longe, e não só vamos mais longe, como também esta estabilidade nos permite estar no topo durante muito mais tempo, porque neste momento estar no topo implica sermos cada vez melhores cada ano e cada mês estarmos sempre a melhorar. E portanto, sem esta motivação e sem ter este apoio por trás, isso não é possível de todo. E eu tive o prazer de falar com o teu pai, a preparar esta tua presença, e realmente, para além de ser muito simpático e disponível, eu percebi que ele cuida muito de todos estes detalhes contigo, ou seja, e diria que melhor manager poderias ter realmente que o teu pai, não é? Porque tem esta ligação. Ele sofre muito quando tu estás lá dentro, na pista, nestas finais? Ele diz que não. Eu julgo que sim. Eu acho que sofre na medida natural do possível. Portanto, sofre de uma forma em que não me afeta, ou seja, sofre num ponto de não me transmitir o seu nervosismo ou a sua inquietação. Acho que os momentos mais difíceis para ele são os arranques, porque estamos sempre mais juntos. A partir daí eu acho que ele, mais do que tudo, ele tem uma grande confiança em mim. Portanto, eu acho que nisso ele está tranquilo, só pelo facto de não confiar tanto nos outros e do inesperado, é que ali no momento de partida poderá ficar um pouco mais nervoso, mas só isso. Quer dizer, o meu pai, para além de manager, também já foi mecânico, já andámos tantos anos nas corridas com a carrinha para trás e para a frente, portanto ele já viu muita coisa, e já assistiu a muito, portanto ele também sabe avaliar a linguagem corporal, a minha linguagem corporal e a dos outros pilotos também, para saber se pode ficar nervoso ou não. Sabes que estava-te a ouvir, e eu desde miúdo que acompanhava o meu pai nas corridas de automóvel, e portanto ainda hoje falava com alguém de Abrantes, onde no início dos anos 80 eu ia para lá para o autocross de Abrantes, e portanto eu há tempos li uma entrevista tua, onde tu dizias que dormias na carrinha, ias para um lado, para o outro com o teu pai, e eu revia-me muito nisso. Neste caso era o meu pai que corria e eu é que era o ajudante mecânico, estás a ver? Mas aquela coisa de nós trocarmos as rodas, afinarmos, ele afinava o carburador, eu ia buscar as sanduíches, andar ali no meio, no óleo, nos pneus e tal, é algo indescritível. Porque depois há uma entreajuda nessa altura que eu percebi que mais tarde faz toda a diferença, não é? Que, o meu pai dizia-me, olha, vai buscar uma chave de bocas, não sei quanto, porque eu não trouxe. Eu ia à carrinha do lado, não é? Que dormíamos lá na pista, e alguém prestava essa chave de bocas. Claro, eu enganava-me sempre, depois ele ralhava comigo, dizia, então, tu trouxeste. E esse espírito eu achei muito interessante, e acho que é um exemplo que tu dás também a outros jovens, não é? A questão dos valores, da família, o facto, acho que é muito bonito, deixa-me dizer-te, a relação que tu e o teu pai têm. É uma coisa que, além de tudo o resto que vocês já conquistaram, mas essa relação acho que é inspiradora para todos nós. E eu não deixei de me rever também, porque eu tenho uma boa relação excelente com o meu pai. Começamos com a questão das corridas, a outro nível, como é óbvio, amador, mas aqui também ao contrário, esse clima proporcionava isso mesmo. Eu sei que tu também queres deixar essa marca para os mais pequeninos, não é? E criaste aqui a Oliveira Cup, que neste ano creio que ficou um bocadinho parada por causa da pandemia, não é?
Queres-nos falar um bocadinho que valores é que esta competição e este projeto que tu lançaste quer passar aos mais pequeninos? Já agora, Sim, qual é a idade do mais jovem que lá está? Provavelmente foi o Tiago com 4 anos. Com 4 anos? Com 4 já anda de aninhos, moto? Com 4 aninhos. Eu acho que houve um ano que ele ia às corridas. Eu acho que havia um ano que ele ia, mas não corria. Fazia só os treinos privados no sábado, porque era demasiado jovem para alinhar na grelha. Mas depois, no segundo ano, já correu. Mas o Sérgio basicamente definiu aqui já as ideias base do Oliveira Cup. Tudo aquilo que eu e o meu pai vivemos enquanto dupla mecânico-piloto, pai e filho, achámos a certa altura importante e interessante de a partilhar por um motivo muito simples. Simplesmente não havia uma plataforma de iniciação acessível e bem estruturada em Portugal para que jovens pilotos se iniciassem na velocidade. Portanto, a velocidade é uma modalidade que tem os seus custos, que não são custos que impeçam um jovem ou uma família de ingressar no desporto. Portanto, apesar de ter um custo, não é impossível, porque há outros desportos em Portugal, outras modalidades bem mais caras, com mais participantes. Portanto, nós achámos que aqui num modelo económico que fosse justo para os pais, na medida em que podiam ter um acesso à competição e a uma formação de luxo, diria eu, tanto pela formação do meu pai, que tem imenso jeito para ensinar miúdos a andar de moto, como também a minha experiência já no Mundial e de ter passado também pela idade deles, darmos aqui um início de um projeto pioneiro em Portugal, que obviamente foi dificultado pela pandemia. O desporto juvenil não é praticado já vai fazer quase um ano e portanto tem um impacto brutal, nos jovens, que eu julgo que com alguma criatividade e com muita vontade de também juntar forças possamos reverter um bocadinho daquilo que não se praticou este último ano. Mas sim, a Oliveira Cup é um projeto que tem um propósito genuíno e eu acho que é isso que nos distingue, e é esse propósito genuíno que eu julgo que nos vai fazer e nos vai trazer força para continuar o projeto. Nada disto de eu ser o primeiro português a ter chegado ao Mundial e de ter sido o primeiro português a vencer, nada disto serve se eu não tiver deixado nada para os mais jovens e se pelo menos não tiver ajudado nenhum deles a lá chegar, porque senão fiz apenas por meu prazer próprio, vou chegar lá, vou ganhar, vou fazer tudo e mais alguma coisa, vou acabar, vou olhar para trás e não fiz nada por quem realmente podia ter feito. Os caminhos fazem-se não apenas para mostrar, mas para ajudar também, e é isso que eu julgo que está também dentro dos nossos propósitos, é podermos ter mais pilotos portugueses a se ingrarem neste desporto, porque é possível, porque temos condições, somos um país, talento há em todo o lado, mas somos um país com condições altamente favoráveis para a prática da modalidade, temos imensos, temos boas infraestruturas para a prática, portanto, tendo tudo isto, só falta mesmo dar o empurrãozinho inicial. E sem dúvida que estás a dar um grande empurrão, neste caso, Miguel, não só por esse projeto magnífico que é o Oliveira Cup, mas também por aquilo que é a tua forma de estar na vida. Todos nós aqui já, enfim, ouvimos várias entrevistas tuas, notícias, e sabemos também que tu nunca deixaste o teu lado da medicina dentária, não é? Continuas com essa... Tento fazer. A medicina dentária foi algo também que surgiu fruto de um pacto
que eu fiz com o meu pai já muito jovem. As motas eram conquistadas, portanto a moeda de troca era as boas notas na escola e portanto eu tinha de me esforçar realmente o dobro do que os meus colegas para poder ter boas notas, para merecer as motas. E esse pacto continuou. Naturalmente, quando chegou a altura de ir para a universidade, não olhei para trás e também escolhi um curso desafiante que agora no terceiro ano obviamente me impede de fazer progressões significativas nos semestres, porque estou dependente de um parceiro de boxe todas as semanas e portanto medicina dentária é um curso de responsabilidade pública e portanto mexer com a saúde das outras pessoas é algo de grande responsabilidade e que não deve ser tomado de ânimo leve. E para isso é preciso ter uma formação presencial, não é um curso que se faça à distância, é um curso que se tem de lá estar de corpo e alma mesmo. Portanto, neste momento tenho de pôr o meu alvo de ser campeão do mundo à frente dos dentes. E já agora, e dizer-te que, eu não sei se sabias, mas os atletas que passam pelo Rotary Talks vão ser campeões do mundo. Portanto, essa é uma... Há um bocadinho eu estava a dizer só ao Fernando, ele vai ser campeão olímpico, tu vais ser campeão do mundo, porque eu acho que... Não tenho dúvidas nenhuma. Exatamente. É uma questão de tempo, mas vai acontecer rapidamente. E se não se estiver a aproximar, vou ter de fazer mais conversas convosco para reverter a situação. Nós temos este lado. Nós voltamos a falar em agosto. Se em agosto eu estiver perto... Miguel, deixa-me só dizer-te isto. Eu acho que tu não conheces a nível profissional, mas eu estou ligado à investigação em neurociência e comportamento. E já há muito tempo que leio o teu perfil. E tu tens um perfil realmente, além da raça, que isso não há ninguém que leia, que vem de dentro, mas o teu método e a forma como tu abordas tudo isto está lá. Portanto, o teu cérebro, diria eu, agora vou brincar um bocadinho contigo, mas esse cérebro que aí está liga muito bem à máquina que está depois cá em baixo, essa KTM, e depois tens um coração enorme, não é? Isso faz toda a diferença. Portanto, não temos dúvidas. Miguel, eu vou-te lançar aqui um desafio de algumas perguntas mais rápidas, pode ser? Daquelas... Claro que sim. Epá, eu adoro motores, atenção. E o meu pai sempre me disse, eu dou-te um carro, mas não te dou uma moto. Como ele estava ligado aos automóveis, tinha motos que vinham à troca. Então o que é que eu fazia? Quando eu estudava no Porto, ao fim de semana, lá ia eu andar de moto. Até que um dia apanhei um susto nas primeiras CBR 1000. Aquilo começou a levantar a roda da frente e, portanto, eu pensei, calma. Depois umas quedazinhas e tal, e eu parei por aí. Mas há aqui realmente um lado físico que os carros, enfim, eu sempre estive ligado também a esse lado, como te disse, como amador, mas os carros ainda têm um roll bar, tens umas baqués e tal, as motos não têm. Então, iniciando aqui este shot de perguntas mais rápidas, tiveste alguma vez medo da morte, ou seja, uma situação em que tu tenhas dito, esta foi por pouco? Talvez eu dei uma queda muito grande na Austrália em 2019 e foi a última vez que estive inscrito num fim de semana de competição antes de ser operado ao meu ombro, e portanto foi uma queda em que me lancei da moto já a perto dos 300 km/h. Talvez foi a sensação física mais brutal que senti, ou seja, eu já parti ossos, já bati com a cabeça, já fiquei inconsciente, mas aquela queda foi uma queda que eu tive muito, muito acordado, e talvez foi a queda que me tenha causado assim um pouco mais de uma reação de inesperado. Medo, não, porque eu acabo sempre por quando me levanto e penso, esta foi por pouco. E já quando estava na ambulância, tirei as luvas e tinha as mãos do dobro do tamanho, eu só pensava qual era
o treino tinha sido interrompido, bandeira vermelha, mas faltavam ainda 17 minutos e eu já estava a pensar, pá, eles que me levem rapidamente ao centro médico, mas depois pá, que me levem de volta à boxe rapidamente, que é para eu voltar. Portanto, eu segundo o meu raciocínio, se eu penso logo em voltar à moto é porque não tenho medo nenhum. E portanto... Muito bem. Qual é a velocidade máxima que podes dar numa pista no Mundial? 350. Coisa pouca, não é? Porque temos de travar, senão dava mais. Não davas, ias até quanto, se pudesse ir mais, numa moto dessas? Não sabemos. Eu acho que o recorde máximo de velocidade, não sei se foi atingido o ano passado ou o ano anterior, 2019, mas foi 360 e poucos, ou 350 e muitos, julgo eu. Portanto, isto aqui com os colegas ali ao lado, não é? A disputar a travagem, portanto, é 300 e tal km/h, mas 4 ou 5 ali, não é? Ou mais, às vezes. Eu acho que todo o piloto de desporto motorizado que atinge grandes velocidades, nunca são as velocidades que impressionam, é sempre o quão rápido nós chegamos a essa velocidade. Eu ponho do zero de parado aos 300 km/h em 9 segundos. Portanto, 9 segundos não é muito tempo, é rápido. Portanto, a física da aceleração conjugada com toda a eletrónica que a moto tem, com o peso, com a eficiência aerodinâmica que nós temos hoje em dia, isso sim impressiona. Impressiona fazermos uma curva e pensarmos, esta não vai dar, vou cair de certeza, e a moto consegue aguentar. Portanto, essa componente de conduzirmos uma máquina tão bem desenvolvida que desafia a física a cada curva e a cada volta é realmente um privilégio e é aquilo que fica mais, é uma diversão imensa conduzir uma moto de MotoGP. Isso acredito que deve ser extraordinário, não é? Tu, todos os dias poderes fazer isso mesmo. Como é que tu és conhecido pelos teus colegas / adversários? Não tenho bem a certeza. Não tenho ideia. Não tenho ideia qual é a percepção deles. Qual é a percepção deles? Tinha de fazer agora alguma reflexão para poder ter uma resposta rápida. Mas como eu me mostro sempre um tipo reservado, tento não mostrar muito o meu lado aos meus adversários. Portanto, guardo sempre um bocadinho de quem eu sou para mim. E tento não partilhar isso muito com eles. Talvez, por vezes, a simpatia pode ser vista como uma debilidade e, portanto, eu tento sempre conjugar bem e quando falo com eles, tento sempre medir aquilo que digo e como digo. Talvez diria que se fizesse uma pergunta de como eu sou fora da pista, algum dos meus adversários, diria que muitos deles iriam errar. Como é que vocês convivem nesse contexto, Miguel? Há proximidade ou há, quando estão ali a disputar no campeonato e nas provas, aquelas posições de primeira linha, há ali aquele stressezinho? Não é tipo, se tu pudesse fazer uma rasteira ou meter um bocadinho de água na gasolina e tal? Não, nada disso, não. O ambiente é bom? Não, são ambientes de alta competição, em primeiro lugar, com muito fair play, com muito respeito. Agora, se existe amizade, não, diria que é muito difícil. Pelo menos para mim é difícil. Portanto, existe a convivência necessária com grande respeito, é isso. Há tipos mais engraçados do que outros, há pilotos que eu admiro mais, outros menos, mas na hora de ir para a pista e de colocar o capacete são todos adversários, não são todos iguais, porque eu não os vejo todos da mesma forma, tento perceber mais os adversários que estão à minha volta e aqueles com que eu vou disputar a corrida diretamente,
tento perceber como eles são, como eles estão no fim de semana, o que lhes aconteceu e de que forma é que eles poderão estar a abordar a corrida. Isso para mim é importante, poder também ter isso em conta e prever algum comportamento deles e o que está sempre em jogo. Portanto, não os vejo da mesma forma, mas são todos adversários, do primeiro ao último, são todos iguais. E tu daste bem com isso também, não é? Mantendo a tua forma de estar muito focado nos teus objetivos. Qual é o piloto que seja uma referência para ti? Que já tenha estado no ativo ou que ainda esteja, enfim, não sei, mas tens alguma referência? O Rossi, que ainda está no ativo, obviamente foi uma figura inspiradora desde pequeno. Outros pilotos que passei a admirar, o André Dovizioso, que agora aparentemente fez um ano sabático, piloto da Ducati nos últimos 5, 6 anos, julgo eu, ou mais. E o Marquez, obviamente, é um piloto que na última década dominou o nosso desporto. Portanto, estes pilotos são, sem dúvida, pilotos com os quais tento tirar coisas para mim também. Pronto. Miguel, o SIGA nomeou-te para embaixador da integridade e transparência. O que é que isto significa para ti, nesta nomeação, este reconhecimento? Ser embaixador da SIGA, para mim, é um privilégio estar no quadro, porque são esses valores mesmo que eu represento, da integridade do desporto, sobretudo no que toca a ter uma visão inclusiva do desporto. Portanto, eu acho que o desporto sempre... julgo que nestas últimas décadas tem sido visto como algo que divide, que exclui, que cria rivalidades, mas eu acho que o desporto é totalmente o oposto disso. Eu acredito mesmo que o desporto foi criado para incluir, para dar a oportunidade de disputar algo a pessoas das mais variadíssimas nacionalidades, etnias, valores, religiões, para disputar uma coisa com as mesmas regras. E, portanto, eu acho que esta visão de desporto enquanto integridade humana e de inclusão, é nisso que eu me revejo e é isso que também que a SIGA promove, obviamente aliada sempre com uma clareza e com um fair play que tem de ser obviamente respeitado. Cada modalidade tem a sua regra, e portanto dentro de toda a competitividade, a tendência é sempre ver qual é o limite que nós podemos roçar, o legal do ilegal. Mas as regras são feitas e são para se cumprir. Miguel, uma última pergunta. Tu vais ser campeão, não há dúvidas. Nessa altura, vais aceitar novamente o meu convite para falarmos? Eu não tenho motivos para não aceitar. Eu não sou daqueles atletas que se acham demasiado importantes para aceitar ou recusar certos convites. O meu palmarés vai enriquecer, vai-me tirar tempo de agenda, mas aquilo que eu prezo é a minha liberdade ainda de poder escolher com quem me associo e ao que me associo. E, portanto, aceitarei sempre o convite do Sérgio para falarmos sempre que seja oportuno para ambos. Miguel, estiveste muito bem, mas demoraste mais de 9 segundos de 0 aos 300 agora. Eu estava a ficar aflito. Pensei, será que ele vai dizer que não? Que vai ter que... Isto era uma provocação, como é óbvio, porque eu sei da tua agenda e sei também do teu caráter e, portanto, sei que és além de seres um grande campeão, és uma belíssima pessoa e por isso é que nós também estamos muito gratos pela tua presença. Muito obrigado. E para nós, para o Rotary e para o nosso distrito, 1970, que enfim engloba 89 clubes,
És também um motivo enfim, motivação extra para aquilo que é a nossa atividade no dia-a-dia. Pensamos também muito nos outros, como é que podemos deixar o mundo melhor, e o teu exemplo, sobretudo sendo um jovem, é muito inspirador. E por isso agradecemos-te imenso, porque eu sei que tens uma agenda super apertada e que tens que descansar também, e quero-te agradecer muito a tua presença cá. Foi muito bom receber-te. Quero deixar também um abraço ao teu pai, que é uma pessoa extraordinária e que foi muito paciente connosco durante estes dias em que tivemos a combinar tudo isto. E eu acredito que todos os rotários do distrito e do país estamos contigo. Vais ser campeão, não há dúvida nenhuma. Vais ser campeão de MotoGP, mas para este grupo que aqui está hoje, para os rotários que aqui estão hoje, tu já és um grande campeão. Um campeão da integridade e da ética, e isso para nós é muito importante. Bem-ajas, Miguel, felicidades e até breve. Muito obrigado a todos pelo convite, obrigado. Vemo-nos em breve. Obrigado. Obrigado. Bom, e realmente esta é uma noite cheia de emoções, um Rotary Talks um bocadinho mais preenchido do que o habitual. As intervenções do Miguel Oliveira, a intervenção extraordinária, nós já o conhecíamos de alguma forma, mas tê-lo aqui connosco é realmente, enfim, um motivo de grande honra para nós. Tal como o Fernando Pimenta, que nos trouxe também a sua visão e a integração da família, o equilíbrio, não é? Como tudo isto joga, não é só estar dentro d'água na canoa, e aqui a ideia é que também nos deixou o Miguel, que não basta ir para cima da moto, depois todo o lado da família, todo esse apoio, enfim, uma mensagem muito enriquecedora. Para terminar, nós vamos ter uma grande campeã, a maior atleta de todos os tempos. Infelizmente a Fernanda Ribeiro não conseguiu estar aqui hoje connosco. Nós gravamos a entrevista dela na quinta-feira, ela teve um contratempo, mas não quis deixar de partilhar connosco aqui um testemunho, e portanto eu vou passar essa partilha dela connosco, um bocadinho mais breve neste caso, mas que vamos ver também que há aqui um ADN nos campeões, nestes 3 campeões, e esse ADN é sem dúvida alguma o facto de, na base de um grande campeão, na base de um grande atleta, existir um grande ser humano. Vamos então ouvir e ver a Fernanda Ribeiro, que nos deixou aqui uma mensagem para todos nós. I'll hear the bell. Wang Yuanxia leading. Ribeiro, the world champion, in second place. Tulu third at the moment, but the reigning champion been overtaken by her teammate Wami, but she's resisted that, she fought it off, and the battle on now. But Wang Yuanxia going for her second gold medal in these games. Ribeiro got dropped momentarily, but she's coming back, and she's getting closer, but that's a big gap at this stage. And Ribeiro's come alive again. Can she do it? Wang Yuanxia, the world record holder. Ribeiro, the world champion, comes through on the inside. And Ribeiro wins it. For Portugal. Wang Yuanxia's second. And in third place, Wami. What a tremendous last lap. And now, the European champion, the world champion, becomes the Olympic champion. Esta modalidade e o atletismo, muitas das vezes, quando comparados até com outras áreas do desporto, nós percebemos aqui que, enfim, existe uma visão mais mediática, às vezes em outras modalidades. Mas hoje em dia temos sentido também aqui uma evolução, não é? Naquilo que hoje se chama de running enfim, destes hábitos. Como é que a Fernanda sente, enfim, esta evolução? Será que as coisas melhoraram ou não? Portanto, separando aqui o que é o normal do cidadão comum e aquilo que é a competição.
Que mudanças têm existido? Eu acho que apareceu muita gente a correr. Quando eu comecei a correr, o atletismo era uma modalidade pobre, ninguém queria ir para o atletismo, mas depois começaram a correr os médicos, os engenheiros, e então já começou a ser uma modalidade mais rica um bocadinho. A minha ideia, aquilo que eu penso é que para os organizadores é muito bom nós ir a uma competição e ver tanta gente a participar. Em termos de alta competição, não sei se é assim tão bom, porque mudou muita coisa. Porque o organizador tem 10.000 atletas e basta-lhe ter, se calhar, uma cabeça de cartaz ou duas, e não tem nada a ver com o atletismo que nós antigamente fazíamos um atletismo com 100 ou 200, mas eu acho que era totalmente diferente. Agora, se me perguntar se é importante, sim, é muito bom chegar a uma rua e ver 15.000, 20.000 pessoas a correr. O atleta de alta competição, se calhar já sente mais em termos de prémios, em termos dessas coisas, sim, se calhar já nota mais um bocadinho que aquilo que eu senti. Portanto, podemos dizer que hoje há aqui uma valorização maior da modalidade, dos atletas, porque a Fernanda, enfim, também foi de alguma forma pioneira, não é? É a atleta mais medalhada de sempre, também foi medalha de bronze em Sydney, não é? Várias vezes campeã da Europa, campeã do mundo, e portanto hoje também podemos dizer que contribuiu para que isto seja uma realidade, não é? Claro que sim, claro que com as medalhas todas que eu ganhei, pelo menos sei que também existem muitos atletas que vieram para a minha modalidade porque me viram a ser campeã olímpica, uma Jéssica Augusto, que já ouvi várias vezes dizer que veio para o atletismo porque me viu ganhar a medalha de ouro. Sim, porque corri muitas vezes aqui no meu país, nas estradas, e por isso as pessoas também me viam. Ganhei 7 vezes a Amadora, que era uma das competições mais importantes aqui em Portugal. Ganhei 5 ou 6 vezes aqui no Porto, também que era muito importante. Eu estou a falar nas provas, pelas corridas de São João, e por isso acho que fui importante. Fui importante em termos da luta entre mulheres e homens, porque havia a tendência dos homens ter sempre melhores prémios que as mulheres, porque tinham que correr 10 km. Chegou um momento que nós também corríamos 10, e eu cheguei a ir a provas que o primeiro lugar dos homens era um carro e o primeiro lugar das mulheres era uma scooter, não tinha muito assunto. E isso eu também consegui ajudar a mudar, e acho que houve coisas no atletismo, sim, que eu consegui ajudar a mudar. Sabe que nós vamos ter, aliás, tivemos, neste caso em particular, porque estamos a gravar esta sessão, a Fernanda não conseguiu estar connosco, mas teve a gentileza de dar aqui um bocadinho do seu tempo para gravarmos a sessão, e tivemos aqui o Miguel Oliveira, e eu acredito que ele mesmo numa scooter conseguisse chegar muito rápido a qualquer lado, mas não deixa de ser caricato, não é? Para o homem, um carro, para a mulher, uma scooter. E hoje esta diferença, hoje já está mais equilibrada esta diferença? Sim, há coisas que eu também compreendo, sim, está mais equilibrado, primeiro, pelo menos nos 10 primeiros lugares. Depois eu também compreendo que a partir desses lugares, mas pelo menos os pódios, ou até ao 5º lugar, acho que deve ser igual. Depois também compreendo que chega a uma altura e que os prémios dos homens subam mais, porque também são mais homens, e aí eu compreendo. Agora eu não compreendo, aí eu fazer 10 km, e até sou campeã olímpica, e vou correr com um atleta que nem é medalhado, mas faz 10 km, e o prémio é superior. Isso eu nunca tive de acordo. Eu corro 10 km, ele corre 10 km, depois diziam sempre que o nível dos homens era superior, mas não era verdade, porque se fosse uma corrida comigo, Rosa Mota, Aurora Cunha, Albertina Dias, não havia, os homens não eram mais importantes que as mulheres, o nosso nível era muito... Isso era a desculpa, isso era aquela coisa de dizer para a mulher, vai lavar a louça, isso eu lutei sempre contra, isso eu nunca aceitei. Essa igualdade a Fernanda manifestava, o seu desagrado na altura? Sempre. Dizia aos organizadores e à federação? Tanto aos organizadores como colóquios que fazíamos, sempre lutei por igualdade. Não quero mais, eu também não quero mais, não... Se eu quero igualdade, também não quero. Muitas vezes as pessoas dizem, porque vem o Dia da Mulher, e eu muitas vezes digo, não existe Dia do Homem, também não devia existir Dia da Mulher. Porque, mas eu compreendo que existe o Dia da Mulher, mas eu muitas vezes digo, se a igualdade eu não fico preocupada se não houver o Dia da Mulher. Então, se eu quero a igualdade, eu quero o mesmo sofrimento, tem que ser.
Claro, e é uma visão muito de mérito. Aliás, o Rotary também tem muito a ver com isso, com o mérito, com a igualdade de direitos, mas a igualdade de oportunidades e, sobretudo, sermos bons, independentemente de sermos homens ou mulheres, não é? E, portanto, aí esse papel também muito importante que a Fernanda teve. E em termos do desporto, Fernanda, na sua área, sente que abriu a porta a outras atletas. Falamos disso há um bocadinho, né, que há muita gente que se sente inspirada, mas sobretudo em relação às mulheres, dentro daquilo que é o atletismo, com as suas vitórias, com o destaque que teve a nível global. Sim, nós já vemos muitas mulheres a competir, a treinar. Antigamente eu não via ninguém, agora dá-me gozo passar e ver pessoas de 70, 80 anos a correr. E antigamente não se via nenhuma senhora de 70 nem 80 anos, e eu agora tanto vejo isso aqui na Maia, como vejo isso em Penafiel, em qualquer lado se vê muita gente a correr. Mas ainda agora vou entrar num projeto de mulheres para pôr mais mulheres a correr. Ainda quero pôr mais mulheres a correr. Acho que nós temos força para isso e que vamos conseguir. Já vejo muita gente, acho muito importante, adoro ver aqui as pessoas a caminhar, as pessoas de idade. Para mim é importante eu passar e cumprimentar e falar com aquelas pessoas que vão devagarinho, mas vão a fazer o seu sacrifício e que vão... Aquilo não é um sacrifício, aquilo é pela saúde, vão ali devagarinho, mas aquilo é pela saúde. Mas acho que ainda luto para ter mais mulheres. Eu, na minha academia, tenho mais homens que mulheres. Eu hei de mudar isso, eu hei de ter tantas mulheres como homens. Muito bem, isso é realmente... eu conheço a Fernanda e sei que é um ser humano extraordinário, que se preocupa muito com os outros, e este mês em Rotary é realmente o mês da paz, da prevenção dos conflitos, e portanto esta abordagem e essa partilha da Fernanda é muito importante, não é? Porque nós sabemos que, na realidade, deveriam os direitos e as oportunidades serem iguais, mas a história mostrou-nos que não foi assim. Hoje, felizmente, já estamos a caminhar para essa igualdade e de oportunidades, no fundo. Mas a Fernanda aqui, e eu agora tenho que lhe perguntar sobre aquilo que é a menina dos seus olhos, não é? Que é a sua academia. Porque aqui a Fernanda não se quis ficar só por aquilo que ganhou, que conquistou, mas também quis dar oportunidade aos outros de poderem entrar nesta área, sobretudo aos mais pequeninos, e criou a Academia Fernanda Ribeiro, que eu conheço bem, tive a oportunidade também de conhecer o projeto desde o início, e que é uma academia fantástica, com a sua marca e sobretudo a sua forma de estar, que eu acho que é muito importante. Nós não temos campeões olímpicos, temos 3 em Portugal, não é? E a Fernanda é uma, e tem uma academia, 4, desculpe, 4, e a Fernanda é uma, e temos uma academia com essa sua dinâmica. Fala-nos um bocadinho da academia. Porquê é que surgiu a ideia da Fernanda Ribeiro ter uma academia, que se chama Academia Fernanda Ribeiro, e que eu deixo ficar aqui o desafio de quem nos está aqui a acompanhar, que possa visitar a Academia Fernanda Ribeiro na internet e que está sediada na Maia. Porquê é que surgiu esta ideia de que há uma academia, Fernanda? Se calhar para mim era melhor eu estar quietinha, não mexer, não fazer nada, não tinha prejuízo, não me preocupava, porque eu levo as coisas muito a sério. Mas eu comecei a minha carreira com 9 anos e os meus pais não tinham muito para me dar. O meu pai deu umas sapatilhas que na altura custaram €1, 200 escudos. E eu sempre dizia que gostava de ter uma academia, que gostava de trabalhar com crianças, e foi por isso que eu abri a minha academia. Não trabalho com as crianças, estou com elas, porque elas fazem parte da minha academia. Achei que com crianças devia trabalhar alguém que fosse profissional, que tivesse um curso, e por isso tenho pessoas a trabalhar com crianças, pessoas com cursos. Mas claro que eu estou sempre com essas crianças. E então a minha academia funciona. Quem puder pagar, paga. Quem não puder pagar, não é por isso que vai deixar de praticar desporto. Pode vir falar comigo e pratica na mesma o desporto que gosta, neste caso o atletismo. Depois eu comecei por ter as crianças e começaram a vir os pais trazer as crianças ao treino,
E neste momento eu tenho 80 e tal crianças, 40 e tal mais velhos, porque depois veio o pai, veio a mãe, e tenho aqui já muitas famílias a praticar. E eu vou treinar, não como treinadora, porque eu não me considero treinadora, mas como colega eu vou treinar todos os dias com esse grupo. Não quero ser treinadora. Quero que aquilo que eu quero é que os meus atletas, se me perguntar, gostavas que batessem um recorde nacional, gostavas que fossem campeões olímpicos, sim, um dia gostava. Mas a coisa que eu mais quero é que eles sejam felizes, que sejam educados, que respeitem. Para mim o lugar não me diz nada. Nunca me vão ouvir chegar à beira de um atleta e chamar a atenção porque foi o último. Não, isso eu não faço. Eu quero é que eles sejam felizes. Mas se me perguntar dos atletas que vieram para a tua escolinha, eu estou a falar dos atletas que vieram para a minha escolinha, não é eu ir buscar atletas fora e depois eles serem campeões. Não é que eu não fico contente, mas aí não começaram na minha escolinha. Aqueles que começaram na minha escolinha, sim, adorava vê-los a ganhar muita coisa. Comecei com a escolinha a partir dos 7, neste momento tive que passar para os 4 anos, porque tinha muitas crianças de 3 e 4 anos. O grupo maior que eu tenho é de 3 e 4 anos, o que é muito engraçado, essas crianças terem escolhido o atletismo. Giro, 3 e 4 anos? Sim. Pequenininhos a correrem já? Quase de fralda, Fernanda, não é? Mas é a coisa mais gira, claro que eles nós fazemos um trabalho diferente. Eles brincam muito, aprendem o que é atletismo, mas a brincar, e sei que estão em casa e que querem vir para a pista. Neste momento não podemos, os treinadores estão a fazer o trabalho de casa, mas eles adoram estar aqui. É o grupo maior que eu tenho, de 20 e tal crianças. Comecei com 3, 4, porque tinha muitos pedidos e tive que começar a abrir, porque acho que é bom, porque não é qualquer pessoa que escolhe atletismo logo de criança. Normalmente é futebol, natação, ginástica. Eu estou a escolher atletismo. Que bom, e não tenho dúvidas também aqui escolheram, porque a Fernanda, com esta visão e o facto de estar presente, acaba por atrair estes pequeninos, não é? Mas depois estava-me a dizer que também vêm os pais. Tem casais a correr? Sim. Também? Pessoas que nunca correram, pessoas que nunca estiveram ligadas ao desporto, que vieram com os filhos, que neste momento são as pessoas que me ajudam a levar à academia, estão sempre disponíveis para tudo. Eu tenho um grupo de 40 e tal pessoas que toda a gente está disponível para ajudar. É um grupo mesmo unido, não há discussão, não há... se for preciso, está toda a gente a ajudar. Até este momento, muitas vezes eu digo, eu tenho medo que chegue aqui alguém e estrague o grupo, porque desde que eu tenho este grupo, eu só posso dizer bem, porque não tenho tido nenhum problema. Estão sempre disponíveis para tudo. Para ajudar os pequeninos, para ajudar a academias. Por acaso nunca vi assim um grupo tão unido. E a Fernanda estava-me a falar desta questão da união, não é? Esse trabalho de equipa. O desporto, e nomeadamente o atletismo, pode também ajudar muito a quem pratica, não é? Nas suas tarefas e nas suas dinâmicas diárias, nas empresas, nas organizações, no equilíbrio pessoal, não é? Ou seja, nessa paz interior, Fernanda, sente isto nas pessoas que praticam? Claro, sim. E uma das coisas que eu sinto muito é as pessoas que vêm do trabalho e vêm correr e até muitas vezes me ligam e dizem hoje não estou bem, não vou correr, e eu se calhar fazia-te bem porque alivias a cabeça, e que venham correr e que vão para casa felizes. Por isso acho que o trabalho vai correr muito melhor ao outro dia ou no mesmo dia, porque eu acho que o treino alivia. E depois eu sou um bocado palhaça no treino, eu vou sempre a brincar, eu faço atletismo neste momento porque gosto e treino um grupo, mas também quero que eles gostem daquilo que fazem, não quero que
que vivam quero ser campeão, não sei do que, eu tenho. Claro que é sempre difícil porque as pessoas vão para a competição e começam a ter objetivos. Se eu faço 40 aos 10 km, eu amanhã quero fazer 38. Pronto, isso acontece um bocadinho isso. Mas aquilo que eu quero que os meus atletas, sejam os pequeninos, sejam os grandes, é que sejam felizes no treino. E isso eu vejo que são felizes. E há uma coisa que eu admiro muito no meu grupo. Há sempre alguém que espera pelo último. Sempre. Não quero que aquela pessoa venha sozinha. Se for um bocadinho mais escuro, uma mulher não pode vir sozinha. A preocupação do meu grupo é mesmo muito... são mesmo unidos. Claro, depois tenho a tendência de quererem andar muito comigo. Por exemplo, isto agora, com o confinamento, quando vamos correr, é um bocado complicado, porque eles começam separados de mim, mas passado um bocado está tudo ao meu lado, ou porque eu vou falar das competições antigas, ou porque eu de um momento para o outro meto 1 quilómetro mais rápido para picar, e então está toda a gente ali muito, muito comigo. Mas apesar de tudo, apesar do trabalho que a Academia dá, apesar do dinheiro que se calhar eu invisto e que é prejuízo, eu sinto-me muito feliz porque continuo a fazer aquilo que gosto e continuo com pessoas diferentes que aquilo que eu vivi, porque eu treinei alta competição, vejo o que é atletismo pelo prazer. Para muitos não é o prazer, porque é o que eu digo, querem bater aqueles recordes, mas é diferente, é brincar, é um treino a brincar. E isso eu não tinha, e eu como atleta de alta competição não tinha vivido isso, porque eu levava as coisas a sério. Agora não, agora, apesar do trabalho, eu sou feliz com este grupo. Quando estou mal são eles que estão ali, e para mim são a minha família. Olha, muito obrigado por ter estado connosco. Obrigada eu. Tá, muito obrigada. Um beijinho muito grande e as maiores felicidades para si e para a Academia Fernanda Ribeiro. Obrigado. Obrigada, igualmente. Beijinho. Até breve. Até breve. Bom, mais uma grande atleta, mas sobretudo um grande ser humano. A Fernanda Ribeiro, que já conheço há alguns anos, é realmente, enfim, um ser humano de exceção e foi muito interessante o facto de, quando ela começou a partilhar, enfim, a entrevista, e tínhamos aqui uma parte inicial que depois também acabámos por não trazer na totalidade, porque ficaria muito extenso, mas há aqui realmente mensagens que ficam para todos nós, rotários, não rotários, e sobretudo esta ideia que liga muito ao tema 2, os campeões pela paz. Se repararmos aqui, há uma base de família. Há uma base de família presente aqui quando a Fernanda dizia que eles são a minha família. Ela cuida dos atletas, os atletas cuidam dela, cuidam-se. E, portanto, esta entreajuda, esta solidariedade de uma atleta que é a maior atleta de todos os tempos nesta modalidade, que lutou, como dizia, eu achei um piadão, embora não tenha grande piada, dizer que o homem que ganhava levava um carro e a mulher levava uma scooter. E, portanto, isto acontecia ela sendo campeã olímpica. Depois mudou, nessa altura, depois começou a perceber-se que não poderia ser assim, mas o conceito da família. E quando passamos para o Miguel Oliveira, não é? Um jovem extraordinário, reparem a ligação com o pai, a família também, mas o facto de querer que o Oliveira Cup, que é um campeonato que ele criou, um troféu para os mais pequeninos, seja sobretudo um espaço de família. E começamos com o Fernando Pimenta também a falar de família, não é? A falar da sua filha, do equilíbrio, o casal, no fundo, perceber que só consegue ganhar, enfim, na água, porque também existe esse contexto cá fora. E esta mensagem, queridos companheiros e convidados, eu acho que é a mensagem. É isto que nós também devemos passar aos mais jovens. Nós, rotários, trabalhamos e desenvolvemos a nossa atividade com base no mérito, na ética e nos valores. É assim que vemos o mundo. Mas mesmo aqueles que não são rotários, e muitos que não são rotários, que estão, enfim, a ocupar as suas profissões, que são campeões nas suas atividades, colocam tudo de si naquilo que fazem. E esta é a mensagem que, no fundo, fica também de hoje, que é uma mensagem que vai ecoar pela eternidade, que não se vai esgotar, que estará sempre atual.
que ganhar não é qualquer custo, que chegamos lá pela via do trabalho, que conseguimos alcançar os nossos sonhos, sabendo que às vezes nem sempre corre como queremos. Como disse o Miguel, caiu, enfim, não estava à espera, teve que recuperar. Como falou o Fernando também, quando vira a canoa, o facto de haver esta frustração. E a Fernanda, que teve também um período muito difícil antes de ser campeã olímpica, com uma lesão. E todos nós temos isto nas nossas atividades, todos nós temos isso no nosso dia-a-dia. Acho que fica aqui este exemplo muito inspirador de 3 campeões, que são não só campeões nas suas modalidades, não só atletas, enfim, de alta competição, mas são seres humanos, diria, de alto afeto, de alto coração, de alto empenho, e que tiraram um bocadinho do seu tempo para estar connosco. Por isso acho que esta é uma noite, embora um bocadinho mais longa, que eu agradeço o facto de terem estado connosco, apesar de haver aí um clássico que está a acontecer, mesmo assim conseguimos ter aqui muita gente presente. E muitos daqueles que, enfim, o seu coração portista ou sportinguista não permitiu, mas que depois vão assistir com certeza a esta gravação que estará disponível. Queridos companheiros, queridos convidados, encerramos aqui este Rotary Talks com um dia de coração cheio, porque tivemos realmente aqui uma mostra que vale a pena continuar a acreditar no ser humano, que apesar daquilo que menos bom existe hoje no mundo, existirá sempre esperança, com aqueles que são corações puros e que não desistem de lutar e que não desistem das suas convicções, mas sobretudo que não desistem de deixar um exemplo para aqueles que são também o futuro, aqueles que são os mais pequeninos e que estarão com certeza muito interessados em um dia poder integrar o desporto na sua vida. Porque percebemos que o desporto não é só ganhar, é sobretudo partilhar e dar de si antes de pensar em si. Muito obrigado a vocês por terem estado connosco. Vocês também são campeões, cuidem-se, não desistam dos vossos sonhos e, sobretudo, levem este exemplo inspirador destas 3 grandes personalidades que estiveram connosco. Muito obrigado e até breve. Até o próximo Rotary Talks, já em março. Obrigado.